Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, versos 13 e 14. Edifiquem os muros, lutem por suas famílias. Esse é o tema do sermão de hoje à noite. O livro de Neemias é um manual de liderança. Você deveria lê-lo, deveria aprender com ele, para que você possa liderar sua vida, para que você possa liderar na igreja e para que você possa liderar a sua família. É curioso que um livro como este, que fala sobre reconstrução de muros, possa também ser aplicado à reconstrução de famílias. Eu vou ler 2 versos na NVI, que é a nova versão internacional, e logo em seguida nós vamos projetar na tela os 2 versos na ARA, Almeida, Revista e Atualizada, para a gente ler em uníssono. Só para uma riqueza de detalhes, eu quero ler a NVI e depois ler com vocês na Almeida, Revista e Atualizada. Neemias capítulo 4, verso 13 e 14 diz assim: Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Agora nós vamos ler na ARA, na Almeida, Revista e Atualizada, e eu vou pedir para você ler comigo. Vamos juntos? Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Edifiquem os muros, lutem por suas famílias. Eu não sei o momento da sua vida, não sei o momento da sua família, não sei como andam os muros da sua casa, e aqui eu me refiro aos muros espirituais. Talvez estejam abalados, rachados, talvez hajam brechas, e essas brechas precisam ser fechadas, porque é por elas que o inimigo muitas vezes tem entrado e tem logrado êxito. E note que aqui nesse mesmo capítulo, no verso 7 diz que quando as brechas começaram a ser fechadas, o inimigo ficou irado. O inimigo espera que você tenha brechas abertas na sua vida, no seu lar, porque é exatamente por essas brechas que o inimigo tem trabalhado e tem alcançado vitórias. E eu quero dizer a você que você não está aqui como servo de Deus para dar vitória para o inimigo. Você foi chamado para vencê-lo. Deus tem as armas e as estratégias para você vencer o inimigo. Ore comigo nessa hora, curve a sua fronte. Ó Deus, nós te agradecemos pelo santo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte deste povo, que é o povo mais vitorioso da terra. Porque para nós já está assegurada a vitória. Nós somos mais vitoriosos por causa de Jesus Cristo. Concede aos meus irmãos aqui, e a alguma pessoa aqui entre nós, cuja vida, cujo casamento, cuja família precisa de restauração. Ó Deus, que o teu Espírito sopre neste lugar, que a tua palavra tenha livre curso no nosso coração, que as verdades benditas deste livro sejam aplicadas a cada vida, para que lares sejam restaurados, para que brechas sejam consertadas e para que o inimigo não logre êxito sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Concede-nos a tua bênção nesta hora,
nós suplicamos a ação do Teu Espírito e na dependência dEle nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. O livro de Neemias é um livro de memórias, diferente de outros livros na Bíblia. Neemias está escrevendo as suas memórias. Este livro foi concebido a partir de um diário pessoal. Neemias, que foi construtor, também aqui está agindo como historiador dos seus próprios atos, da sua própria vida, da liderança que ele exerceu quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Quando pensamos em Neemias, duas coisas a gente precisa ter em mente. A primeira, a partir do seu chamado. Neemias não teve um chamado espetacular, como teve Moisés e tantos outros. Moisés um dia foi chamado por Deus a partir de uma sarça ardente. A Bíblia diz que ele estava no deserto e ele viu uma maravilha. Ele viu um arbusto e Deus falava por meio dele. Aquele chamado foi um chamado extraordinário, maravilhoso, miraculoso. Mas Deus não chamou Neemias assim. Deus o chamou através das circunstâncias. Deus o chamou para uma obra a partir das necessidades que estavam à sua volta. Deus as colocou diante dos olhos dele. E diante das necessidades que Deus apresentou, ele também se apresentou diante de Deus, disponível para fazer a sua obra. O nosso Deus é um Deus que trabalha de várias maneiras. O nosso Deus é um Deus que fala de várias maneiras. O autor de Hebreus diz que Deus fala de muitas maneiras. E algumas vezes Deus fala através das circunstâncias. Talvez você esteja esperando um chamado assim espetacular. Anjos descendo, um sinal miraculoso diante dos seus olhos. Mas talvez as circunstâncias que você está vivenciando, as necessidades que estão diante dos seus olhos, já tem sido o chamado de Deus para você tomar uma posição. A segunda coisa importante é a respeito do seu nome. O seu nome, Neemias, significa o consolador dado por Deus. E é interessante que Neemias fez jus a esse nome, porque ele se colocou como um canal de Deus para consolar a sua gente, para consolar o seu povo, para restaurar a terra dos seus pais, para resgatar um passado glorioso. Interessante que Neemias tinha 30 anos de idade quando Deus colocou nas suas mãos a tarefa de reconstruir Jerusalém. Ele ainda era um jovem para a sua época, mas ele estava disposto a resgatar o passado dos seus pais e dos seus antepassados. Ele valorizou um passado. Mas eu quero relembrar com vocês essa história hoje e a partir dos princípios que estão aqui aplicar a nossa vida e também a nossa família. Porque sejamos sinceros, muitos que estão aqui, mesmo que a gente não fale, mesmo que a gente não revele, e é interessante que cada semana eu me surpreendo com esse fato. Quantas famílias precisando de restauração, quantos casamentos precisando ser consertados, quantas brechas estão precisando ser fechadas. Hoje nós precisamos olhar para esse livro, olhar para as páginas deste livro. Alguém disse que cada página deste livro pesa 1 tonelada. As verdades que estão aqui são verdades morais e espirituais. Eu sei que você olha para esse livro e diz, esse livro pode ser aplicado para a família? É óbvio que pode. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 15:4, disse que tudo quanto foi escrito para aviso nosso, foi escrito para o nosso proveito. As verdades que estão aqui são verdades morais e espirituais. E eu espero poder, pela ação do Espírito de Deus, aplicar a sua vida, aplicar o seu coração e aplicar a sua família. A minha pergunta, antes de tudo, é esta. Você está, hoje à noite, disponível a ouvir a voz de Deus? Você está interessado que Deus faça uma grande obra na sua vida e na sua família? Você deseja resgatar a liderança que você precisa da sua própria vida e da sua própria família? Quero que você olhe comigo algumas verdades que estão aqui.
Em primeiro lugar, a posição de Neemias. O capítulo 1 começa dizendo que Neemias está numa cidadela chamada Suzã. Suzã era aquilo que chamava de residência de inverno dos imperadores. Era para lá que o rei da Pérsia seguia para o seu momento de descanso. E a Bíblia diz que Neemias está neste lugar. A Bíblia diz que ele era um escravo, mas um escravo em uma posição de honra, porque diz a Bíblia que ele era o copeiro do rei. Ele era alguém que tinha acesso à presença do rei. Ele era alguém que podia servir, inclusive, como conselheiro do rei, porque essa é a ideia de muitos expositores. Que ele é muito mais do que alguém que experimenta o vinho e experimenta a alimentação do rei, para evitar que o rei seja envenenado. Ele é alguém que pode aconselhar o rei, ele é alguém que tem acesso à presença do rei. E aqui note um detalhe. Quando essa história começa, Neemias está a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Neemias está longe daquela terra. Aliás, ele nunca tinha pisado em Jerusalém. Neemias era aquele que havia nascido no cativeiro, ele fazia parte dessa geração. Ele nunca tinha contemplado Jerusalém com os seus olhos. Nunca havia pisado na terra dos seus pais. Ele nasceu escravo. Está longe de Jerusalém. Embora Jerusalém esteja em escombros. Mas mesmo estando numa posição privilegiada em relação à sua gente, a Bíblia diz que ele se importou. Você se importa com a situação que a sua gente está vivendo? Você se importa com a situação que a sua família está vivendo? Às vezes eu vejo as pessoas tão indiferentes à própria realidade que estão vivendo, tão insensibilizados diante do momento que estão vivendo. George Bernard Shaw disse que um dos pecados mais graves é o pecado da indiferença. E às vezes nós estamos indiferentes à nossa própria situação. Segunda coisa importante desse texto, a pergunta de Neemias. Diz a Bíblia que ele está longe de Jerusalém. Mas lá em Suzã, na Pérsia, 1.500 quilômetros longe da sua terra, ele vai receber uma visita, a visita de Anani, seu irmão. E Neemias vai fazer a ele uma pergunta: como é que está a nossa terra? Como é que estão os nossos irmãos? Seu irmão vai dizer assim: a nossa gente está em grande miséria. Os muros estão derrubados. As portas estão queimadas. Essa pergunta que ele faz o responsabiliza. O irmão André, um dos grandes líderes da missão Portas Abertas, disse que é muito perigoso você fazer uma pergunta. Ele disse que você nunca deveria perguntar para alguém como está, porque no momento em que você fizer esta pergunta, você estará se responsabilizando. Você será a resposta de Deus ao problema que uma pessoa lhe apresentar. Perguntar para alguém como vai, sem ter nenhum interesse em ajudar, é uma pergunta absolutamente tola. Quando Neemias perguntou como está, ele recebeu uma resposta. E aquela resposta o responsabilizou diante da situação em que estava a sua gente. Então, se você não tem interesse em ajudar, se você não tem tempo e disponibilidade para ajudar, não pergunte. Porque a pergunta vai fazer de você a resposta de Deus ao problema de alguém. E Neemias vai ser chamado diante dos problemas de Jerusalém, para ser a resposta de Deus, o canal de Deus para a restauração. A terceira coisa importante, a reação de Neemias. Quando ele ouve a situação da sua gente, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele se sentou e ele chorou por alguns dias. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não se sensibiliza com a dor? Ele se assentou e chorou por alguns dias. O seu coração não estava insensível. E quantas vezes o nosso está? William Hopkins disse que nós deveríamos fazer todos os dias uma oração. Ó Deus, dá-me o dom das lágrimas. Vou repetir. Ó Deus, dá-me o dom das lágrimas.
Não para um choro qualquer, não para um choro melancólico, não para um choro doentio, mas para um choro que nos sensibiliza diante da dor. Tem gente com o casamento quebrado, tem gente com a família arruinada, tem gente com os filhos longe do Senhor, mas seus olhos estão enxutos. Nós precisamos do dom da lágrima. Neemias tinha esse dom, porque quando ele constatou a dor, o sofrimento, ele se assentou e chorou. Ele não está insensibilizado diante do problema. Como é que está o seu coração? Como é que você enxerga a sua família? Há quanto tempo você não chora por ela? Há quanto tempo você não derrama uma lágrima pelo seu casamento? Eu já citei aqui algumas vezes e vou repetir uma vez mais a experiência de William Booth, o líder do Exército da Salvação. Quando missionários foram enviados a um lugar e depois de passarem alguns meses ali, mandaram uma carta para William Booth, dizendo: Senhor Booth, nós queremos voltar. Nós estamos pregando aqui há alguns meses sem ter nenhum resultado. Nenhuma pessoa se converte diante da nossa pregação. William Booth mandou apenas uma carta com uma única frase. E a frase era esta: experimente chorar. E eles entenderam o recado. Começaram a colocar aquela causa diante de Deus. Colocar a própria vida diante de Deus. Começaram a chorar pelos seus próprios pecados. E aquilo que eles não conseguiram em meses, conseguiram em poucos dias. Centenas de pessoas se converteram. Dom das lágrimas, Neemias a tinha. O grande líder, aquele que tem a liderança da vida, aquele que exerce liderança na igreja, aquele que exerce liderança do seu lar, precisa chorar diante de Deus, precisa apresentar essa causa diante de Deus com os olhos marejados pelas lágrimas, porque as lágrimas indicam que o seu coração ainda não se endureceu. A quarta coisa importante que a gente precisa olhar na experiência de Neemias, a sua oração. Neemias foi não apenas um copeiro, não foi apenas um construtor e historiador. Neemias foi um homem de oração. Neste livro estão registradas 10 orações. E é um encanto ler cada uma das orações que ele fez. Mas é importante que quando você olha e lê as orações que ele fez, você fica sublimado diante do conteúdo da oração que ele fez. Ele vai orar a Deus, e 5 aspectos da oração dele devem despertar o seu interesse. Você que deseja a restauração de muros, você que deseja a restauração do seu casamento, como foi a oração de Neemias? Primeiro, a sua oração foi uma oração confiante. Ele orou confiantemente. A Bíblia diz que ele orou a Deus dizendo que Deus era grande. Aliás, ele repete isso várias vezes neste livro. Ele diz para a sua gente que Deus ele é grande e temível. E quando ele ora, ele diz para Deus: ó Deus, grande e temível. Se Deus for grande para você, seus problemas vão ser pequenos. Daniel capítulo 11, versículo 32 diz que o povo que conhece o seu Deus, esse é um povo forte. Deus é grande para você, porque quando Neemias orava nessa confiança de que o seu Deus era grande, de que seu Deus era poderoso. A segunda coisa importante na oração dele é que ele orava arraigadamente. Orar é lembrar para Deus aquilo que Deus já disse na sua palavra. Quando Neemias foi orar a Deus para aquela obra de reconstrução, Neemias lembrou para Deus aquilo que ele já havia dito na sua palavra. E ele disse assim para Deus: Senhor, tu disseste na tua palavra que se nós pecássemos, nós seríamos espalhados, nós seríamos justiçados. Mas o Senhor também disse na sua palavra que se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos traria de volta. Ele está lembrando para Deus aquilo que Deus já havia dito. E você sabe que o Deus da Bíblia é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus jamais violou a sua palavra. Aquilo que ele disse, ele vela em cumprir. Terceira coisa importante na oração dele é que ele orou perseverantemente. Por quanto tempo você é capaz de orar?
Por quantos dias você é capaz de orar pelo mesmo assunto? Eu já disse aqui que é muito fácil a gente começar uma oração, mas é difícil persistir nessa oração. Quantas reuniões de oração nós já começamos nesta igreja? E começamos com um número grande de pessoas entusiasmadas, e passa a primeira semana, segunda semana e terceiro, e o grupo vai esmaecendo, até que o propósito seja deixado de lado. Começar não é difícil, permanecer é que o é. Quanto tempo Neemias orou pelo assunto? Ele orou por 4 meses. Diz a Bíblia que ele orou e jejuou diante de Deus por 4 meses. Do mês de Nisan ao mês de Quisleu. E ele orou até que Deus respondeu. Tem gente querendo desistir da família. Tem gente querendo desistir do casamento. E ainda nem orou. E ainda nem perseverou. E ainda não jejuou. Ora agora, já que a resposta agora. Não tem a capacidade de permanecer diante de Deus até que os céus se fendam e a resposta chegue. Perseverança é uma das marcas de uma pessoa que tem vitória na sua vida de oração. Neemias orou a Deus e orou até que Deus respondeu a sua petição. 4, a oração de Neemias foi uma oração humilde. Ele orou humildemente. Quando ele foi falar com Deus, ele não disse, Senhor, eles pecaram. Ele disse, nós pecamos contra ti. Ele usa esse pronome pessoal para dizer que ele está incluído no pecado do seu povo. A sua oração é humilde. E note, ele podia dizer, eles pecaram, afinal ele estava a 1.500 quilômetros dali. Ele podia dizer eles, porque ele vivia na Pérsia e ele nunca tinha pisado em Jerusalém. Mas na hora de orar, ele se incluiu diante de Deus. Humildemente se apresentou diante de Deus como um pecador, como alguém que era carente da sua graça e da sua misericórdia. E 5, quando ele orou a Deus, ele orou objetivamente. O problema das nossas orações é que elas são vagas demais. Nós oramos, mas não somos muito específicos naquilo que oramos. E a oração de Neemias era essa: Senhor, existe uma obra para ser feita. Eis-me aqui. Eu estou pronto para fazer o que o Senhor quer. Se o Senhor quiser me usar como instrumento, eu estou aqui. Você é a pessoa que tem que se habilitar diante de Deus para a obra de reconstrução da sua vida. Quem sabe da igreja e também da sua casa, da sua família. Ore objetivamente, porque quanto mais objetiva for a sua oração, mais objetiva será a resposta que Deus vai lhe dar. Em 5º lugar, o semblante de Neemias. Diz a Bíblia que ele está orando. Sabe qual é o perigo de orar? Qual é o perigo de orar? Deus responder. Quando a gente ora, nós estamos colocando uma causa diante do Senhor, aguardando uma resposta do Senhor. Ele quer ir a Jerusalém, ele quer sair da Pérsia e ir a Jerusalém para reconstruir os muros. Mas como ir para lá? Ele é um escravo na Pérsia. Ele nunca foi a Jerusalém. Para que ele vá a Jerusalém, ele precisa que Deus abra as portas, Deus mova as coisas para que ele tenha a liberdade de ir. Ele está orando. E Deus começa a trabalhar. Spurgeon disse certa vez: quando eu trabalho, eu trabalho. Quando eu oro, Deus trabalha. Você pode repetir comigo? Quando eu trabalho, eu trabalho. Quando eu oro, Deus trabalha. Então ore para que Deus comece a trabalhar. Você não sabe como resolver. Você não sabe como reconstruir. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus começa a trabalhar. E Deus começou a trabalhar na vida e na experiência de Neemias. Porque ele que tinha acesso à presença do rei, um dia entra na presença do rei. E sabe o que Neemias diz aqui? Eu nunca estive triste diante dele. Isso é admirável. Ele podia ter acesso à presença do rei, ele podia até morar num palácio, mas ele era escravo na Pérsia. E mesmo sendo escravo, nunca esteve triste o seu rosto. A gente, por muito menos, anda com o rosto comprido.
com aquela cara tristonha, e nós nunca fomos escravos. Mas Neemias, sendo escravo, nunca esteve triste. E é exatamente por causa disso, um dia ele vai entrar com o semblante abatido, e o rei vai notar. Disse: o que está havendo? Você está doente? Por que está triste o seu semblante? Deus está respondendo a sua oração. Aquela é a oportunidade que ele estava precisando para falar com o rei. Ele disse: como que poderia eu estar alegre se o meu povo está em miséria? Eu peço a tua autorização para ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Deus estava agindo ali. Essa é a bênção de poder orar e de obter de Deus uma resposta. E Deus fazer de nós também a resposta para esta mesma oração. Em sétimo, aliás, em sexto, a prudência de Neemias. Você é uma pessoa prudente? Você fala a sua vida para todo mundo? Você publica nas redes sociais como é a sua vida? Você mostra o glamour da sua vida para todos que estão à sua volta? Você divulga tudo da sua vida? Você conta todos os seus sonhos para todas as pessoas? Aqui nós estamos diante de um manual de liderança. E Neemias, que foi um grande líder, ensina para nós uma lição. Algumas vezes é preciso manter a boca fechada. Nem tudo você fala, nem mesmo todos os sonhos você revela. Tem coisas que estão no meu coração ainda para realizar no ministério desta igreja. E pessoas me perguntam: o que o senhor quer fazer? Eu digo: eu não posso falar agora. Porque eu sei que na hora que eu começar a falar, o inferno vai se levantar. A oposição vai se levantar. A Bíblia diz que Neemias recebe a autorização de ir a Jerusalém para reconstruir os muros. Mas quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele não conta absolutamente nada a ninguém. Eu não revelei, disse ele, aquilo que Deus me pôs no coração. Ele teve prudência porque ele sabia que a hora certa de falar as coisas ainda não havia chegado. Ser silencioso sobre determinados aspectos da nossa vida, determinados sonhos no nosso coração é fundamental. Você pode não saber, mas o inimigo escuta. Às vezes a gente revela com o melhor dos propósitos no nosso coração. Mas quando a gente revela, o inferno se levanta para fazer oposição àquilo que Deus já pôs no coração da gente. Neemias esperou a hora certa de poder falar. Então seja prudente com a sua boca. Aprenda esse princípio de liderança. Em sétimo, a firmeza de Neemias. Imagine você chegar em Jerusalém e a cidade está reduzida a pó. Seus muros estão derrubados. Quando a Bíblia diz que os muros estão derrubados, a Bíblia está dizendo que não existe segurança pública em Jerusalém. A cidade está vulnerável ao menor dos ataques. Está dizendo que a cidade não tem anticorpos para enfrentar os perigos. Quando a Bíblia diz que as portas estão queimadas, a Bíblia está dizendo que o sistema judiciário de Jerusalém está falido. Porque a Bíblia mostra que os juízes julgavam a porta da cidade. Se as portas estão queimadas, os juízes estão inoperantes. A vida e a justiça em Jerusalém não está operando. E a Bíblia diz que não apenas isso, mas o povo se encontrava em grande miséria. A obra era monumental. Era tão grande a tarefa que diz a Bíblia que quando Neemias chega em Jerusalém, ele monta em seu cavalo e começa a andar pela cidade, e houve lugares da cidade onde ele não pôde penetrar, tal a quantidade de escombros. E sabe o que é interessante? Neemias não era engenheiro, Neemias não era arquiteto, Neemias não tinha uma construtora, Neemias era apenas um copeiro. O que um copeiro pode fazer diante de uma cidade que se encontra em escombros? Um copeiro simplesmente não pode fazer nada. Mas um copeiro nas mãos do Senhor pode fazer tudo.
Você olha para a sua necessidade, olha para os desafios que estão diante da sua vida, aquilo que está destruído, e você diz: o que eu posso fazer? Você não pode fazer nada, mas você, nas mãos do Senhor, pode fazer tudo. Pois ele se prontificou e Deus deu sabedoria a ele, deu as estratégias, deu força para ele realizar aquela obra. Sabe há quanto tempo Jerusalém estava em escombros? Há mais de 100 anos. Apesar de vários esforços de reconstrução, nunca nenhum esforço havia logrado êxito. E diz a Bíblia que Neemias, em apenas 52 dias, menos de 2 meses, ele conseguiu reerguer a cidade do seu monturo. Você não pode fazer nada, mas se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai fazer tudo a partir de você. Você pode ser a resposta para dentro do seu casamento. Você pode ser a resposta de Deus para dentro da igreja. Você pode ser uma resposta de Deus para os clamores desta nação. Porque a nossa nação também está em escombros. O nosso povo se encontra em grande miséria. Você pode ser a resposta de Deus para esse fato. Mas olha comigo um pouco mais. Em 8º lugar, as palavras de Neemias. Se primeiro ele ficou silencioso, houve um momento em que ele começou a falar. O dom das palavras é um dom que nós também precisamos ter. Saber a hora de falar e saber o conteúdo daquilo que falar. Neemias foi considerado um grande consolador, aliás, esse era o seu nome. Um consolador dado por Deus. E o sentido da palavra consolar é aqui a palavra de alguém que exorta, que anima, que encoraja. O povo que vivia em Jerusalém estava desanimado, olhando para todos os lados, escombros para todos os lados, ninguém encontrava razão para enfrentar aquele problema. Eram adeptos da filosofia de Getúlio Vargas. Deixa como está para ver como é que fica. Neemias não abraçou essa filosofia. Neemias entendeu que aquela cidade precisava ser reerguida, que seus muros precisavam ser consertados, que as brechas nos muros precisavam ser fechadas, que o inimigo precisava ser vencido e envergonhado. E ele se pôs nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus ele começou a encorajar aquele povo. Lemos aqui há pouco quando ele disse: não temam, o Senhor é grande e temível, Ele vai nos dar as forças e as condições para erguermos essa cidade. Você tem que abrir a sua boca, e a sua boca tem que ser um remédio para aqueles que precisam de remédio. A sua boca tem que sair as palavras que vão levantar as pessoas e animar as pessoas, a começar dentro da sua própria casa. Porque muitas vezes a nossa boca é um instrumento para desanimar as pessoas que estão perto de nós. É a partir da nossa boca que o inimigo muitas vezes encontra a brecha para destruir o nosso casamento. A sua palavra tem que ser uma palavra medicinal. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que bem usá-la saberá experimentar do seu fruto. A sua palavra é uma palavra que levanta, que encoraja, que anima, que restaura. Peça a Deus isso. Nós precisamos de boas palavras, e Neemias as tinha. Note ainda, em penúltimo lugar, a vigilância de Neemias. Os versos que nós lemos no capítulo 4, verso 13 e 14, diz que Neemias está preocupado, porque embora a obra estivesse caminhando e logrando êxito, ainda haviam brechas nos muros. E ele sabia que os inimigos estavam na espreita. Sambalate liderava um exército no norte, em Samaria. Tobias era governador no sul, aliás, no oriente, ele era o governador naquela região. Gesem e os arábios estavam no sul, e os amonitas e os asdoditas estão a oeste. A cidade está cercada de inimigos que podem penetrar nos seus muros. É preciso fechar as brechas. Enquanto essas brechas não eram fechadas, Neemias chamou os homens em Jerusalém.
e disse para eles: vocês fiquem aqui tomando conta dessas brechas. Defendam os vossos filhos, defendam as vossas filhas, defendam as vossas mulheres, defendam as vossas casas. Neemias estava ciente de que havia um perigo para a família dentro daquela cidade, e que os homens eram responsáveis por tomarem conta daquelas brechas. Enquanto elas não eram fechadas, eles tinham que estar lá vigiando com ele, e vigiavam dia e noite. Neemias podia ser um homem de oração, mas Neemias era um homem prático. Nós precisamos vigiar, porque existe o inimigo à espreita. Vou repetir aquilo que disse no primeiro sermão deste mês de maio. O inimigo está interessado em destruir a sua vida e o seu casamento. A destruição do seu lar só interessa a uma pessoa, a Satanás. E a minha exortação ao seu coração hoje à noite é esta: monte vigilância. Comece a fechar as brechas, porque existem brechas dentro do seu lar que precisam ser fechadas. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus estratégia, peça a Deus discernimento para identificar por onde que o inimigo está entrando, penetrando com facilidade para levar destruição. Em último lugar, olha comigo a perseverança de Neemias. Disseram a respeito de um pastor: ele é muito bom de iniciativa, ele é péssimo de acabativa. Tem gente que começa as coisas e nunca termina. Começa um puxadinho e o puxadinho fica lá 10 anos, nunca termina. Começa um curso e esse curso nunca chega ao fim. Começa, para, nunca termina. Você tem que aprender uma lição na sua vida. As coisas que você começa, você deve terminar. Você deve levar as coisas a cabo e não deixá-las pelo meio do caminho. Neemias começou a obra. Em 52 dias, a obra estava concluída. Aquilo que ele começou, ele terminou. Nós temos que pensar sobre isso seriamente em nossa vida, inclusive a respeito do nosso casamento. Você começou, você não pode deixar pelo meio do caminho. Você de repente está pensando em abandonar o seu cônjuge, deixar o seu lar, deixar pelo meio do caminho. Você precisa levar a êxito e levar a termo aquilo que um dia foi iniciado. Você precisa ser perseverante dentro dos propósitos para os quais Deus estabeleceu você e seu lar. Neemias é um homem ideal, porque dizem que o homem ideal é aquele que termina aquilo que começa. Você precisa pensar assim: eu me casei, vou manter esse casamento, vou ver os meus filhos casados, vou ver os meus netos, vou dar sempre exemplo para eles, eles vão ver o meu exemplo, vão constituir boas famílias, não vão deixar os seus casamentos também pelo meio do caminho, porque esse é o exemplo que eu vou dar. Perseverança, perseverança nos propósitos, firmeza naquilo que afirmou um dia. Eu vou terminar, e eu vou terminar dizendo a você, porque talvez você esteja esperando alguma coisa assim, inusitada no seu caminho. Você é a resposta para os problemas da sua própria vida, se você se colocar diante do Senhor. Neemias se colocou diante de Deus. A priori ele não era a pessoa ideal. Ele era apenas um copeiro, um escravo na Pérsia. Mas ele se apresentou a Deus. E quando ele se apresentou, Deus tomou aquela causa em suas mãos. Vou contar uma história para terminar. A história de Ésquilo e Amianto, seu irmão. Ésquilo foi um moço condenado à morte na Grécia. Ele havia cometido alguns crimes. Mas seu irmão, que havia lutado na guerra e que teve a mão direita amputada, havia lutado pela sua nação e pelo seu povo. E um dia, quando aquele irmão estava sendo julgado e ia ser sentenciado à morte, este irmão que havia lutado na guerra, cuja mão fora amputada, entrou no salão onde estava acontecendo o julgamento.
E sem dizer uma palavra, ele ergueu o seu braço sem uma das mãos. Ele era um herói diante do seu povo. E todos os juízes se compadeceram, olhando aquele moço com o braço estendido sem uma das mãos. E por causa dele decidiram livrar o seu irmão da morte. É quando a gente entra na sala daquele que tem o comando nas suas mãos que as coisas acontecem. Hoje você não vai entrar no tribunal para lutar pela causa de alguém, mas pela sua própria causa. Você não vai entrar na presença de um juiz humano, mas diante daquele que comanda o universo. Porque foi na presença dele que Neemias entrou. Para apresentar o lamento do seu povo, para apresentar a causa da sua gente, para resgatar o passado da terra dos seus pais, para resgatar um passado glorioso, para reconstruir aquilo que estava destruído. Essa igreja, por favor, em pé. Eu tenho homens e mulheres aqui. Eu tenho gente casada aqui. Eu tenho gente aqui neste auditório que está pensando em desistir do casamento. Deus não fez o casamento para isso. Deus não instituiu o seu lar para isso. Está na hora de você lutar pelo seu casamento. Começar a levantar aquilo que está destruído. Colocar de pé. Eu quero convidar você para orar comigo agora. Peço que você curve a sua fronte onde você está. Se você não é casado e está aqui, é solteiro, espera um dia se casar, peça a Deus agora, para Deus providenciar a pessoa certa. E peça a Deus para Ele dar a você tenacidade, perseverança, para manter um casamento até o fim. E se você está aqui com um casamento destruído, precisando de restauração, por favor, eu peço que você apenas curve a sua fronte com bastante humildade, não diante de mim, mas diante de Deus. Lembre-se que você está na sala dele. Diga para Ele aquilo que precisa ser restaurado. Peça para Deus restaurar o seu amor, que ficou lá no passado, que está debaixo dos escombros. Você já nem se lembra mais do que é amor. Peça a Deus para fazer uma obra de restauração nessa noite. Olha, eu peço ao Espírito Santo de Deus que sensibilize o seu coração. Peço ao Espírito de Deus que dê a você o dom das lágrimas. Porque seus olhos andam enxutos demais. Seu coração anda endurecido demais. Deus não pode agir no seu lar a menos que você seja quebrantado. Peça a Deus para quebrantar o seu coração. Vamos orar nessa hora. Bendito Deus e nosso Pai. Ó Senhor, nós entramos na Tua presença ousadamente pelo sangue e pelo nome de Jesus. Pedimos a Tua graça sobre nós. Pedimos a Tua graça sobre a nossa família. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê inteligência, nos dê poder e autoridade para levantarmos aquilo que está destruído. Ajuda-nos a fechar cada uma das brechas que estão abertas, por onde Satanás tem entrado, por onde Satanás tem obtido vitórias. Nós requeremos a vitória em nome de Jesus. Nós te pedimos que Tu cubras a nossa vida, cubra o nosso lar com o sangue precioso de Jesus Cristo. Ajuda-nos hoje a obter uma grande vitória sobre os nossos adversários. Que os demônios, que todo o inferno, que tem se levantado e que tem obtido algumas vitórias em algumas batalhas, hoje seja completamente derrotados. O Senhor nos levantou para defender a nossa casa, defender os nossos filhos, defender os nossos cônjuges. Deus dá-nos poder e autoridade para fazê-lo. Abençoa o Teu povo, abençoe a nossa casa. Nós te suplicamos isso. Pedimos que o Senhor nos dê liderança como o Senhor deu a Neemias. Eu te peço isto, nós te pedimos isto, em concordância. No nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. O povo de Deus diz: Amém. Seja agora sobre nós o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida desta igreja, seja sobre cada família aqui representada, e seja assim também sobre todo o teu povo espalhado em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém.